Bíblia aí, a palavra do Senhor diz que ela, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela vai atingir, né, o seu coração, em nome de Jesus, e vai tratar algumas coisas no nosso coração, né, a começar do meu, da minha família, na minha casa, nessa manhã. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. E o texto de hoje que nós vamos ler está em Salmos, Salmos número 27. Isso, vamos encher aí os comentários. Ensináveis. Salmos número 25. Nós vamos ler apenas 2 versículos desse salmo de Davi. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esse salmo, esse hino de louvor ao Senhor, essa poesia que expressa as emoções do povo de Israel, né? Nós já aprendemos sobre isso. Lembra quando nós falamos sobre os blocos do Antigo Testamento? Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. O bloco poéticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão, fala sobre os sentimentos, sobre as emoções daquele povo, né, do povo de Israel. Fala sobre o que eles sentiam. E Deus usa a vida de Davi para escrever esse salmo, né? Tá pertinho de um salmo que a gente conhece bastante, que é o Salmo 23, né? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas ele também escreve no Salmo 25, ele diz assim, nos versos 4 e 5 dessa canção, ele diz assim, filho, dá um pouquinho d'água para mim. Ele diz assim, a palavra do Senhor: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Eu vou ler mais uma vez, que é pequenininho, para que você possa guardar bem essa palavra no seu espírito, no seu coração. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Obrigado, filho. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. A primeira coisa que me chamou a atenção, queridos, né, levando em consideração o tema dessa manhã, que é ensináveis, a primeira coisa que veio ao meu coração quando eu li esse texto é quem escreveu. Quem escreveu esse salmo foi nada menos do que Davi. E se você conhece um pouco da história de Davi, por mais que você faça parte de uma igreja ou não, de uma realidade eclesiástica ou não, com certeza você já ouviu falar da batalha de Davi e Golias. Com certeza você já ouviu as canções que Davi compunha. Golias não tinha nenhum entendimento sobre isso. Mas as canções que Davi compunha, você com certeza tem uma noção de quem era Davi, um menino pequeno, né, que foi criado ali no meio do campo, cuidando das ovelhas, né? Mas Davi, ele foi um homem tirado, a palavra diz que Davi foi um homem tirado por detrás das malhadas. Davi era um homem que tinha tanta confiança em Deus, intimidade com Deus, que ele matava leão, que ele matava urso. Sabe, quando ele estava cuidando do seu rebanho e se aproximavam os devoradores, os predadores daquele rebanho, Davi, por confiar no Senhor somente, não por causa da sua força, não por causa da sua postura, por causa do seu porte, né? Porque ele era pequeno, não tinha condições nenhuma, mas por causa da sua intimidade com Deus, por causa da sua confiança em Deus, ele derrotava leões, ele derrotava ursos, ele resgatava ovelhas perdidas, ele corria atrás, ele protegia, ele matou um gigante, você sabe que é o gigante Golias, quando ninguém queria enfrentar aquele gigante, quando um exército inteiro estava acovardado com medo, quando o rei Saul, né, escolhido pelo Senhor para proteger aquele povo, estava com medo. Deus tira um menino por detrás das malhadas, no meio de um rebanho de ovelhas, um pastorzinho de ovelhas, e leva aquele menino a enfrentar aquele gigante. Esse é Davi. Davi é um menino que, ainda sendo menino, o Senhor o considera como o próximo rei de Israel, e levanta o profeta Samuel para ir à casa do seu pai, à casa de Jessé, e Jessé passa todos os irmãos mais velhos. Você conhece essa história também, com certeza. Ele passa lá Eliabe, Abinadab, ele passa todos os irmãos mais velhos, aqueles que eram bonitos, formosos, experientes em batalha. Mas o Senhor escolhe quem, irmãos? Escolhe Davi,
o último apresentado, o improvável, aquele que ninguém dizia nada, que ninguém dava nada por ele, é esse que Deus escolhe. Então Davi, ele é chamado pelo próprio Deus para ser rei. E existe algo ainda mais profundo sobre Davi, que é um pensamento, eu estou falando para os irmãos até agora, quem foi Davi para o mundo? Quem foi Davi para as pessoas da sua época? Mas quando a gente fala, essa próxima característica agora que eu vou dizer para vocês, é sobre algo que Deus pensava a respeito daquele menino. Porque quando o Senhor vai falar para Samuel sobre a escolha dele, né, sobre Davi, ele diz assim: olha, Saul tem que sair do reinado, porque eu achei alguém que é segundo o meu coração. Você tem noção do que Deus está fazendo, irmãos? Do que Deus está falando quando ele olha para Davi e ele diz que ele é um homem segundo o seu coração? E ele diz que Davi, aquele menino, é uma pessoa que agrada ao seu coração e que vive de acordo com os desejos do seu coração. Isso é profundo demais. Isso me faz lembrar um pouquinho de Jó também, né? A avaliação do Senhor, conversando lá com o inimigo, falando sobre Jó, né? E ele diz: tem visto o meu servo Jó, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal, né? A avaliação de Deus a respeito de Davi, ele diz: eu achei alguém segundo o meu coração. Esse é o homem que escreve esse salmo dizendo: Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Se eu for olhar para um lado humano, se eu for pensar com um pensamento humano, eu vou pensar assim: esse homem não precisa aprender mais nada. Esse homem já teve uma experiência tão profunda com Deus, tantas experiências. Você imagina você vencer um leão, mesmo você sendo pequeno, você não tendo porte físico nenhum, não tendo habilidade nenhuma para isso, não tendo força para isso, mas você vive uma experiência sobrenatural e Deus te entrega o leão nas tuas mãos. Imagina você vencendo um urso, né? Você já conhece, esse cara já conhece muito o Senhor, esse cara não tem mais o que aprender, mas ele diz ainda assim em um dos seus salmos: Senhor, me ensina, eu preciso aprender mais sobre os seus caminhos, eu preciso aprender mais sobre as suas veredas. Mesmo assim, com essas considerações humanas e divinas a seu respeito, Davi faz um pedido a Deus, ele diz: ensina-me, Senhor, me ensina. Agora, o que ele quer aprender? Ele é claro, ele fala: me ensina os teus caminhos, me ensina as suas veredas, me ensina os seus caminhos, me ensina as suas veredas. E quando a gente fala de vereda, a gente fala de um caminho ainda mais difícil de andar. Quando você fala de caminho, você está falando de uma maneira mais abrangente, é qualquer tipo de caminho. Mas quando a gente fala de vereda, a gente fala de um caminho que é estreito, geralmente é à beira de um lago, é difícil de passar, é escorregadio. Perceba o que Deus está nos ensinando nesta manhã, irmãos. A vida com Deus não é uma vida de facilidades, não é uma vida sem lutas, não é uma vida isenta de provas, não. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é escorregadio, há perigos à nossa volta, o diabo está rondando as nossas vidas, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, não é isso que a palavra diz? O caminho, a vereda do Senhor, ela é estreita. Mas quando ele fala de veredas, quando ele fala de caminhos, existe um significado para isso. O que Davi está pedindo ali quando ele diz: ensina-me as tuas veredas, ele está dizendo: Senhor, me ensina a sua vontade, me ensina os seus planos, me ensina os seus projetos, me diz como que eu devo proceder na minha vida, me diz como que eu devo caminhar na minha vida, o que eu devo falar, o que eu devo pregar, como eu devo viver, irmãos. É o caminho da vida. O que Davi está perguntando ali: Senhor, aqui está a minha vida, quem deu a minha vida para mim mesmo foi o Senhor quem deu. O Senhor é dono dessa vida, eu pertenço ao Senhor. Ele diz nos seus salmos: o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. Agora, Senhor, me ensina como que eu devo viver essa vida. Aleluia, irmãos.
Talvez o profeta Isaías entendeu isso quando ele reconheceu a importância dos caminhos do Senhor também. Eu quero te pedir que você marque aí Salmo 125, marca aí com a sua mão, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente, Isaías 55. Aleluia, irmãos, Deus está bradando aqui no meu coração e eu sei que vai falar com você também. Amém? Isaías 55, a partir do verso 6, olha o que Isaías fala, também entendendo a importância de viver nos caminhos do Senhor. E ele diz assim a partir do verso 6, buscai ao Senhor, Isaías 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu... Perceba isso, irmãos. Olha o que o profeta está dizendo. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, aleluia, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim diz o Senhor. Aleluia! Por que o profeta Isaías entende que o caminho de Deus é tão importante? Porque a própria profecia, o Espírito movia ele dizendo, os seus caminhos, os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos, os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos, as suas veredas são mais altas que as minhas veredas, a sua vontade é mais alta que a minha vontade, os seus planos são mais altos do que os meus, os seus projetos, Senhor, aleluia, são mais altos do que os meus. Perceba também Davi, no salmo muito conhecido, voltando, eu citei esse salmo no início, Salmo 23, Davi também nos ensina, nessa oração que ele fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, essa é a tradução correta, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, guia-me pelas... Aliás, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Perceba agora, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? A mesma coisa, Senhor, ensina-me, guia-me, aleluia, guia-me pelas veredas. Ensina-me as suas veredas, ó Senhor. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor para nós nesta manhã é: sejamos, vamos lá, ensináveis. Quem não é ensinável, pastor? É aquele que já acha que já sabe o suficiente, que já viveu experiências o suficiente com Deus, que já conhece Deus completamente, plenamente. Essa pessoa que pensa que sabe de tudo e que não é uma pessoa ensinável, ela não se quebranta mais, ela não ora mais, ela não estuda a Bíblia mais, ela desconsidera tudo que as pessoas ministram sobre a sua vida, ela não se joga no altar em quebrantamento mais, ela não chora mais na presença do Senhor, ela já não confessa pecados mais, ela já não faz orações de confissões, de reconhecimento de pecado, ela não faz. Por quê? Porque ela se acha suficiente, ela se acha autossuficiente, ela acha que ela já aprendeu e já viveu tudo. Meu irmão, tolo é aquele que pensa assim. Porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável, Jesus, ele é um manancial em meio a um deserto, e esse manancial não para de jorrar, é um rio que a gente mergulha, e quanto mais fundo a gente vai, mais conhecimento a gente tem. E a gente vai viver a nossa vida. Se você viver 800 anos nessa vida, eu digo para você, você ainda não vai ter conhecido o Senhor totalmente, plenamente. Aleluia, aleluia, até porque a própria palavra diz que existem coisas que a gente só vai viver na glória.
Existem coisas que hoje Ele nos mostra de maneira limitada, porque a nossa realidade humana não nos deixa compreender. Tem coisas, meus irmãos, que nós só vamos aprender na glória, que a gente só vai entender na glória. Por que muitas pessoas hoje esmorecem a sua fé, perdem a sua fé? Por que muita gente hoje cai espiritualmente? Porque tem um anseio de conhecer coisas que nós ainda não temos capacidade de conhecer, irmãos. Mas isso não nos isenta de querer receber mais do Senhor todos os dias. Ensináveis. Peça para o Senhor nesta manhã, assim como Davi pediu: Senhor, me ensina os teus caminhos. Por quê, pastor? Por que isso é tão importante na minha vida? Por que eu preciso ser uma pessoa ensinável? Por que eu preciso pedir ao Senhor como Davi: Senhor, me ensina os seus caminhos, me ensina as suas veredas? Porque quem pede para aprender, irmão, reconhece que não sabe. Talvez essa seja a principal motivação para você se ajoelhar hoje diante do Senhor e dizer: Senhor, me ensina. Porque quem pede para aprender está reconhecendo que não sabe. E eu, com certeza, se você gosta, eu gosto um pouco, mas tem algo que Sócrates disse, o filósofo. Sócrates é uma das pessoas que criou a filosofia ocidental. E esse cara, inteligentíssimo para sua época, ele disse assim: só sei que nada sei. E o fato de eu saber isso, de eu ter esse conhecimento de que nada sei, me coloca à frente daqueles que pensam que sabem alguma coisa. Você consegue? Traga isso para a mensagem de hoje. As palavras desse filósofo. Ele diz: eu só sei que nada sei. Um cara inteligentíssimo, irmãos, milhões de vezes mais inteligente do que eu, do que você talvez, não sei, eu com certeza. E ele diz: eu só sei que nada sei. E o fato de eu saber disso, saber que eu nada sei, me coloca à frente daqueles que pensam que sabem alguma coisa. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós não sabemos de nada, porque só quando reconhecemos que não sabemos, pedimos para aprender. Sabe por que muita gente hoje não quer aprender? Porque não reconheceu que não sabe. Tem gente, meus irmãos, que ama se colocar acima das pessoas, que arrota perdão pela expressão, mas eu preciso ser eu. Eu preciso ser eu. Tem gente que arrota seus diplomas nos patamares da vida para subjugar as pessoas, para colocar as pessoas abaixo deles. Tem gente que arrota a santidade, que se acha melhor do que todo mundo. Tem gente que acha, porque fez uma faculdade de teologia, conhece mais de Bíblia do que muita gente, irmãos. Tem muita gente analfabeta, que entende mais da palavra, não por questão científica, mas porque se relaciona com o Senhor. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas ainda assim não conhece a Deus, irmãos. E tem gente que nunca soube ler uma palavra da vida, uma palavra na vida, mas vive experiências profundas com Deus na sua vida. Porque o seu coração, irmãos, é um coração ensinável. O seu coração é um coração que tem sede e fome da palavra de Deus, que tem sede e fome da presença do Senhor. No seu coração ainda existe temor. E Deus quer levar a gente nesta manhã para uma dimensão de temor, para uma dimensão de aprendizado, de aprendizagem, onde nós nos colocamos como meninos que estão aprendendo. Ele quer ser o nosso aio. Lembra desse texto que é usado lá na Bíblia? O aio. Sabe quem era o aio? Aio eram as pessoas que levavam os escravos, que levavam os filhos, as crianças a um lugar de aprendizagem. Nós precisamos ser esses meninos nesta manhã, meninos que sentam na carteira para aprender com o mestre. E nós precisamos dizer para esse mestre: Senhor, me ensina as suas veredas, me ensina os seus caminhos, me ensina a sua vontade. Jesus me ensina isso. Em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina sobre a essência da oração, ele diz assim: quando vocês orarem, digam assim: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Aleluia! O que é isso? Nas suas orações, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, estabelece os seus caminhos na minha vida. Estabelece a sua vontade. Por mais que a carne lute contra o Espírito, por mais que essa carne aqui guerreie contra mim, dizendo que eu preciso seguir os meus próprios caminhos, não, Senhor. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Se você está recebendo aí nessa manhã, joga coraçãozinho para cima aí, em nome de Jesus, coloca amém aí, coloca a hashtag de hoje, irmãos, ensináveis, porque a nossa vida, irmãos, é uma caminhada progressiva de aprendizado. A cada dia que passa, nós estamos aprendendo mais, nós estamos nos desenvolvendo mais, nós estamos desenvolvendo a nossa vida com Deus. Não fique triste por causa das experiências que você vive, sobretudo as experiências tristes que você vive, porque isso está gerando aprendizado, irmãos. Existem contradições na nossa vida que são extremamente necessárias. Por exemplo, se você nunca viver dias tristes, você não vai saber valorizar os seus dias de alegria. Se você não tiver dias tristes na sua vida, você não vai ver sentido nos seus dias de alegria. Se você não tiver dias em que você está chorando, você não vai ver sentido nos dias que você estiver feliz. São contradições necessárias. Por quê? Porque progressivamente, irmãos, nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo. A nossa vida é uma caminhada progressiva de aprendizado. E Salomão reconhece isso. Você sabe quem foi Salomão? Salomão foi filho de Davi. Foi o rei que sucedeu Davi. E a Bíblia diz que um dia ele pediu sabedoria ao Senhor e o Senhor deu sabedoria para ele. Mas olha o que ele diz em Provérbios capítulo 4, verso 18. Ele diz assim: a vereda do justo, aleluia. O que a gente está pedindo nessa manhã, irmãos? Jesus, Senhor, nos mostra a sua vereda. E Salomão, inspirado pelo Espírito, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Eu vou colocar mais alguns brilhandos aí nesse versículo. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Hoje está brilhando mais um pouco, amanhã mais um pouco, depois de amanhã mais um pouco, e brilhando, 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 até chegar, até ser dia perfeito. A vereda do justo é uma progressão onde se vai brilhando, onde a aurora vai brilhando, 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 até chegar o seu dia perfeito. Que dia perfeito é esse, pastor? Esse dia perfeito é a glória, é a eternidade. O dia em que nós estaremos eternamente com Cristo. E ali sim será o nosso dia perfeito. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Agora a pergunta que vem aos nossos corações nesta manhã é o seguinte: o que você está disposto a perder nesta manhã para que você ganhe alguma coisa? Porque aprendizagem é justamente isso. Você perde alguma coisa é arrancada de você. Algum conhecimento que você tinha antes é arrancado, sabe? Alguma coisa, a ignorância é arrancada e a sabedoria, o conhecimento é colocado. A pergunta é o seguinte, irmãos, eu vou repetir a pergunta que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. O que você está disposto a perder para ganhar? Talvez seja por isso que Jesus disse a seus discípulos, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. O que Jesus está dizendo ali, irmãos? Se você quiser ser meu discípulo, se você quiser andar nas minhas veredas, se você quiser caminhar junto comigo, você tem que aprender uma coisa: você tem que aprender a perder. Você tem que aprender a renunciar. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão do seu eu anterior, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus projetos, abrir mão dos seus caminhos. Porque numa experiência com Deus, irmãos, eu digo numa experiência verdadeira, ninguém permanece da mesma forma. A cada encontro com Deus, algo é retirado de nós. Nós renunciamos a alguma coisa. Numa experiência com Deus,
Todas as vezes você perde algo que é seu e Ele te dá algo que é dele. Aleluia! Todas as vezes que você se coloca numa carteira como um aluno ensinável e você olha para o seu professor e diz: professor, Deus me ensina agora os seus caminhos. Agora imagina comigo aí, na sua mente fértil aí, que ama ilustrar as coisas. Não sei se você é assim, eu sou um pouco assim. Eu gosto de imaginar as coisas. Deus pegando a sua caneta, indo no quadro e começar a explicar. Olha, o meu caminho é assim, é assim, é assado, é estreito, sabe? Tem partes que você pode escorregar, você precisa estar atento, você precisa vigiar, você precisa estar ligado em oração, e Deus começa a te explicar. Naquele momento ali, irmãos, naquele momento você entra numa crise e algo é arrancado de dentro de você, mas a notícia boa é que na mesma intensidade em que isso seu é arrancado, Ele coloca algo dele dentro de você. Aleluia! Aleluia! Então, no nome de Jesus, peça nesta manhã: Senhor, me mostre os seus caminhos, me mostre as suas veredas. Eu quero aprender a perder nesta manhã, porque eu sei, Senhor, Jesus, eu sei que no meu testemunho, quando eu disser assim, eu abri mão de tudo por causa de Deus, na verdade ali eu estou dizendo o seguinte: eu abri mão de tudo por causa de tudo, porque o Senhor é tudo na minha vida. Aleluia! Talvez o seu testemunho hoje seja esse: pastor, eu abri mão de tudo por causa de Jesus, eu renunciei tudo por causa de Jesus. Levi deixou ali a mesa onde ele coletava os impostos, Pedro deixou o barco, e quantas pessoas abandonaram tudo. Zaqueu deixou a vida dele, de facilidades, de ganhar dinheiro fácil, de corrupção. Quantas pessoas abandonaram, abandonaram ali tudo por causa de Jesus. Mas o testemunho dessas pessoas hoje é o seguinte: eu deixei tudo por causa de tudo. E eu queria que te motivar, talvez o seu testemunho hoje era assim: eu deixei tudo por causa de Jesus. Não, meu irmão, seu testemunho tem que ser assim: eu deixei tudo de mim para receber tudo que é dele. Eu deixei tudo por causa de tudo, e Ele é o nosso tudo. Davi reconhece isso, ele diz: Senhor, eu sei que eu sou rei, eu sei que eu já vivi várias experiências com o Senhor, mas ainda assim, me ensina os seus caminhos. Jó, esse homem que foi conhecido como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, no último capítulo de Jó, capítulo 42, se eu não me engano, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Jesus. Sai, meu irmão, sai desse lugar de autossuficiência, sai desse lugar onde você pensa que não precisa viver mais experiências com Deus, sai desse lugar onde você menospreza tudo que as pessoas quiserem te ensinar. Meus irmãos, eu aprendo com tudo, você precisa também fazer isso. Aprenda com tudo, aprenda com uma criança, aprenda com um idoso, aprenda com alguém da mesma idade que você, esteja com o seu coração aberto, seja alguém ensinável. Jesus me ensina isso. Jesus me ensina que Ele veio para caminhar em obediência, e a obediência dele levou Ele à morte de cruz. Sabe o que é isso? Submissão, temor e reconhecimento de que os caminhos do Pai são mais altos que os meus caminhos, e que os pensamentos dele são mais altos do que os meus pensamentos. Irmãos, feche os seus olhos aí e diga isso: Senhor, os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Torna-me nesta manhã uma pessoa ensinável. Eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu preciso mergulhar na sua presença e conhecer mais ainda ao Senhor. Senhor, eu sei que a vereda do justo é algo que é como a aurora que vai brilhando, 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 até que chegue o dia perfeito. Senhor, em nome de Jesus eu declaro que sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra, esse brilho vai acontecer, essa progressão vai acontecer, essa caminhada progressiva vai acontecer. Senhor, no nome de Jesus, que todo sentimento, Senhor, de soberba seja retirado no nome de Jesus.
Ah, Senhor, no nome de Jesus, invada esses corações com humildade, gera nesses corações humildade e disposição para conhecer o Senhor ainda mais, em nome